Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre o que, pastor? Atitudes para vencer apesar das críticas, né? Então, ontem nós falamos sobre, né, na questão da crítica construtiva, tanto e destrutiva, né? E hoje nós vamos falar sobre atitudes para vencer apesar das críticas, né? Existem atitudes. Nós vamos ler em Mateus 12:34, que fala assim, um texto bem profundo, né? Que ele fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Então, o que, né, outras versões falam que o coração está cheio, né? A boca fala, né? Então, nós queremos ver aqui a questão na questão da atitude, né? Então, hoje nós vamos passar para a sexta atitude, que se nós estamos com a sexta ontem, porque ontem foi até a quinta, né? Então, nós temos uma sexta atitude. Sexta aqui. Que é na sexta, que né? E na sexta ainda, você vê, porque bem colocado, né? Deixa eu, então, Guerra, pegar, para quem não assistiu ontem, nós ontem fizemos as 5 baseadas em 5 questões que serviriam de parâmetro para a gente avaliar, né, e como a gente se posicionar diante dessas críticas. É do então, texto que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Sim. Mas aí, antes de entrar na sexta, eu queria deixar as perguntas, que são perguntas que vão levar a gente a refletir e nos posicionar a respeito da crítica. Uma pergunta é: quem é o beneficiário pela crítica? Então, quando você ouve a crítica, pergunte: quem está sendo beneficiado? Né? Isso é importante para você saber a origem dessa crítica. Né? A segunda pergunta é: o que Deus diz a respeito desse assunto? Então, essa crítica que eu estou recebendo, ela tem respaldo na opinião de Deus em relação a mim, ou mesmo naquilo que Deus pensa a respeito desse assunto? Né? Porque muitas vezes a gente acaba recebendo críticas que não tem nada a ver com o plano de Deus para a vida da gente, com aquilo que nós somos diante de Deus. Né? Então, por exemplo, críticas do tipo: você não vale nada. Ué, quando eu pego essa palavra de crítica e confronto diante daquilo que Deus pensa a meu respeito, eu não tenho que guardar isso. Porque eu tenho um valor tremendo para Deus, tanto é que Ele deu seu Filho para me resgatar. Né? A terceira pergunta que a gente falou ontem foi: eu o respeito? Isto é, a pessoa que está dizendo a crítica, ou fazendo a crítica, ela é digna do meu respeito? Qual é a necessidade que ele apresenta? Então, eu ouvi uma crítica de você, é uma coisa. Eu ouvi uma crítica de uma pessoa que eu nunca vi na vida, é outra. Então, ela tem um peso diferente, né? A origem da crítica. A terceira é: a crítica foi espalhada? Isto é, aquilo, quando chegou nos meus ouvidos, já chegou no ouvido de mais quantos? Né? Tem aquele ditado popular que o fulano é o último a saber. É lógico, é verdade. Né? Esse fulano você já sabe quem é. Quantas orelhas chegaram isso? Pois é. Então, eu preciso avaliar isso, se a crítica já foi como palha que o vento espalha. Né? E a última pergunta que a gente fez ontem é: por que devo me exaltar? Então, qual deve ser a minha posição? Eu devo me exaltar diante dessa crítica ou não? Né? Então, essas 5 perguntinhas ontem foram norteadoras para nós. E hoje a gente vai para a sexta atitude, que não é mais uma pergunta, mas um posicionamento. Então, eu queria... Então, vamos lá, né? Sexta atitude: preserve sua própria atitude junto ao crítico. Não fique defensivo, permaneça objetivo. Não é? A questão é essa: muitas vezes você sabe que a pessoa é crítica e aí você fica na defensiva. E muitas vezes até a crítica que veio, aí você se torna na defensiva daquela crítica. Então,
né? Não fique na defensiva, isso preserve a sua própria atitude. Continue com a sua atitude. Não deixe que essa crítica mude você. Né? Muitas vezes você fica na defensiva e fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou vigiar, vou não sei o que lá, porque essa pessoa pode me criticar. Não. Se você está tendo uma atitude, mantenha ela. Mantenha, mesmo que você foi criticado, continue com aquela atitude sua, porque aquilo não pode mudar a forma que você está agindo e nem sua rotina. Continue na mesma forma que você está diante da crítica, tá? Não fique defensivo e permaneça no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É esse? Tá, você foi criticado? Tá, mas eu vou continuar no meu objetivo, até eu entender se realmente essa crítica vai ser boa ou ruim para mim. Então, mantenha o objetivo. É muito interessante, Guerra, porque como a gente falou ontem e eu li agora as 5 perguntas que a gente discutiu ontem, agora você já tem condição de chegar num ponto de avaliar. Sim. Se você deve acatar aquela crítica e realmente trazer uma transformação para a sua vida, ou se aquela crítica ela veio simplesmente com a intenção de te paralisar. Sim. Porque há determinadas coisas que a gente ouve e que vão nos servir de impulso. Com certeza. Né? Muitas vezes a gente vai ouvir uma crítica que vai servir para nós como uma motivação para continuar. Com certeza. Não é? Fala, uau, então... Meu pai falava que ninguém joga pedra em mangueira que não tem manga. Então, se estão julgando pedra é porque está dando fruto. Então, se a crítica veio porque você está frutificando, então isso deve ser uma motivação para que você continue frutificando mais. Agora, há determinados momentos que a crítica realmente vem para servir de um parâmetro norteador, onde a gente tenha que mudar o curso da história. Exatamente. Né? Então, aí eu vejo a importância desse aspecto. Eu vejo aqui também a questão de um jogo de cintura, né? Quando eu mexi com teatro, eu estava no palco e o cara contracenando comigo, ele me deu um tapa nas costas brincando, e eu caí do palco. Eu caí mesmo, literalmente. Eu caí lá embaixo. Aí eu, na hora, em segundo, eu pensei, eu falei, pô, você deixa a sua janela aberta? Eu tive uma saída rápida e ninguém manjou que eu tinha caído. Eles acharam que fazia parte da cena. Aí eu dei a volta, eu voltei e ficou por isso mesmo, né? O pessoal riu e tal. Então, muitas vezes, você tem que ter jogo de cintura para segurar essa questão, né? Eu vejo isso aqui interessante. A própria atitude em cima da crítica, se você tiver um jogo de cintura, você não deixa que ela te balanceia, não é? Reverter a situação em seu favor, né? Em seu favor. Né? Respeitando a pessoa, né? O indivíduo. Com certeza, né? Mas é o que as escrituras nos ensinam. Retende o que é bom, o que não é bom, descarta o resto. Exatamente. Com certeza, muito bem. Muitas vezes a gente... aquilo que nós comentamos ontem, né? Quer dizer, muitas vezes assim, Deus vai usar alguém que até a gente é meio avesso à pessoa, meio resistente, mas se a gente já for logo reagindo, não aceitando, você não sabe nada, mas se a gente puder processar isso, né? E só Deus está querendo falar através dessa pessoa, então vamos passar pelo filtro. De repente não é nada, mas só pela gente respeitar a pessoa... A gente já escuta, né? A gente já escuta. Já tem gente que é tão fechado com o negócio de crítica, você vai falar, deixa eu te falar um negócio, não, muito obrigado. Quero não. Se falar não, eu não quero não, e corta e sai, né? Exatamente. Não dá nem tempo do cara falar, ele já te corta na tora, né? Não quero não, tá bom e tal. Quero não. Dá licença e tal, tá bom demais. Mas essa questão da crítica é muito importante mesmo, porque é um tratamento nas nossas vidas, né? Demonstra maturidade, né? Maturidade espiritual, maturidade emocional, né? Muitas vezes as pessoas dizem, a pessoa é madura. Pode ser maduro no aspecto de tempo, de anos de vida, mas emocionalmente a pessoa não tem maturidade. Não é? Então, assim, normalmente quem não é maduro, ou seja, emocionalmente falando, não é? São pessoas muitas vezes que tiveram que
sabe pular algumas etapas da sua vida, talvez ainda são infantis no seu interior, né? Emoções infantis, são pessoas que têm 30, 40 anos de idade, mas emocionalmente falando, têm 14, 13, 15. Não é? Então, quando estão nessa faixa etária, como quando nós éramos mais novos, né? Então, assim, o adolescente não quer saber, acho que, né, essa geração não sabe nada, a geração deles é a geração que sabe tudo, não aceita ser criticado nem nada, você não sabe nada. Né? Então, muitas vezes, nós lidamos com pessoas que têm uma idade cronológica, que a gente pensa que tem uma maturidade, mas quando a gente vai lidar com a situação, são meninos e meninas emocionalmente falando. É verdade. E aí vai fazer beicinho, né? Aí vai biquinho. Aí eu lembrei do nosso amigo aqui, né? O Vanderlei, né? Faz o biquinho mesmo, né? Você falou nisso aí, Rogério, eu gostaria de entrar na 7ª aqui, que ela tem muito a ver com o que você falou aí. Conserve-se física e emocionalmente em forma, tá? O esgotamento distorce nossas perspectivas, né? Perspectivas, né? Perspectiva, palavrinha. Pois é, então eu acho que aqui entra a questão física e emocional e em forma, não é? Muitas vezes a pessoa, ela não... Eu já vi pessoas assim dando estudo e chega assim e fala, olha, estou aqui e não quero pergunta e nem opinião de ninguém, porque não domina aquilo que está, você entendeu? Como ele não domina, então ele não está aberto, não quer ser ameaçado, para perguntas, não é? Exato. Porque muitas vezes, igual nós que damos aula no curso lá, a gente recebe um bombardeio muito grande de perguntas, né? O tempo todo. E se a gente não tiver um conhecimento, né? Muitas vezes a pessoa vai ali e fala, pô, mas eu estou saindo com dúvidas, né? Então a gente tem que estar preparado para isso física e emocionalmente. E o esgotamento, ele vai tirar realmente, né? Ainda mais o esgotamento mental, né? Porque aqui pode ser esgotamento físico como o mental. O mental, ele traz mais, né? A pessoa sempre, ela fica mais na defensiva, porque ela está esgotada e ela não está à disposição de crítica. Sim. Não está aberta para isso. Não é? Aí tem uma coisa muito interessante também, Guerra, é quando eu estou recebendo a crítica e o quanto que eu permito que essa crítica me jogue para baixo. E eu fico depressivo, eu fico triste por causa da crítica. Então, mesmo que ela seja uma crítica construtiva, mesmo que aquilo seja uma verdade, eu preciso reagir de uma maneira positiva em relação a essa crítica. Exatamente. Então, eu preciso manter um nível de saúde emocional. O que a gente está discutindo? Atitudes que nos levam a vencer apesar das críticas. Exatamente. Então, se eu tomo uma atitude de me esconder, de ir para o canto chorar, né? Uns dias atrás nós falamos aqui a respeito de Acabe, né? Ele não comprou aquilo que ele queria comprar, o que ele foi fazer? Foi para o canto, para a cama chorar no lugar que é quente, né? Então, vai para o canto da cama que lá é quente e chora. Então isso demonstra que ele não tem maturidade emocional, e a gente falou bem disso, né? Quando a gente falou dessa situação. Então, apesar da crítica, mesmo ela sendo verdade, mesmo sendo algo que eu não gostaria de ouvir, porque tem isso, né? Mesmo sendo algo que gere confronto em mim, eu não posso permitir que isso venha me abater, que isso venha fazer com que eu me esconda, que eu venha ficar depressivo, triste, chateado, doído com a pessoa, ressentido, magoado, porque todos esses sentimentos são sentimentos que vão me paralisar. Exatamente. Agora, e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho um amigo que ele chegou para a esposa dele e falou assim, nossa, eu viajei, a comida está tão ruim que eu enchi a de pimenta. Ele falou, nunca mais pôde pôr pimenta na comida da mulher dele. Ele falou, nunca mais pôde pôr pimenta. E um dia eu fui pôr pimenta e falou, minha comida está ruim, não está pôr pimenta. Ai, usou a história errada para o pessoal.
vai criticar lá e aí, ó, o trem... Ele foi tentar fazer um elogio para a comida dela, mas acabou. A comida acabou, ele falou, ó, não posso comprar pimenta lá em casa mais. Eu falei, é mesmo? Acabou, ele não usa pimenta na casa. Eu quero falar para você da nossa escola, né? Nós estamos aí já nos aproximando já do dia do início da nossa escola de restauração intensiva, né? Então, a partir do dia 13 de julho, né, já vamos dar início à nossa escola de restauração intensiva. Nós sempre estamos anunciando aqui no nosso programa que a nossa escola funciona modular, que são 3 módulos, e de forma extensiva, ou seja, cada 2 meses você estuda um módulo. Então a escola intensiva, ela vai proporcionar que você em uma semana você possa estudar um módulo, né? Então começando aí no dia 13, terminando no dia 17, com aulas à tarde, à noite, e também nós vamos ter 2 dias que você vai ter aula manhã, tarde e noite. E uma coisa que nós gostamos de enfatizar e que nós entendemos ser relevante é a questão que você vai estudar, ou seja, o porquê das enfermidades, né? A raiz que gera determinadas situações nas nossas vidas. Então, por que nós indicamos a escola? Mesmo que assim, mas eu não quero trabalhar nessa área. Mas não é a respeito de você trabalhar nessa área, mas é para você poder se descobrir, você entender os processos. Pelo menos ali você vai ter 16 temas, 16 ministrações, trabalhando essas questões relacionadas, por exemplo, à rejeição. Nós vamos trabalhar de onde nasce, como que é essa raiz, que ela cresce, floresce nas nossas vidas e a gente reproduz isso, né? A questão, por exemplo, da passividade da mente, a vergonha. Nós vamos trabalhar a questão de identidade, autoestima, de dependência emocional, sobre o perdão, né? Nós vamos falar sobre a questão das consequências, né, de um filho gerado fora do casamento. Nós chamamos isso de bastardia, né? As sequelas que é trazido para a vida dos filhos, né? E também sobre a vida dos pais. Então são vários temas que nós vamos abordar, né? Estou citando só alguns, são 16 no total. Isso eu estou falando do módulo 1, né? Nós vamos ter também o módulo 2 para aqueles que já fizeram o 1, né? E vamos ter o módulo 3 também intensivo, né? Então nós vamos estar dando aula, mas a equipe toda que já dão as aulas. Então assim vai ser um tempo muito precioso. Então entre em contato conosco, né? Você viu aí os nossos telefones, o nosso e-mail, né? Você pode mandar mensagem, a gente vai informar para você direitinho as formas de pagamento, parcelamento, essas questões todas. E assim a gente incentiva como assim para você investir, né, nesse período de férias. Então sempre nós queremos ter a escola intensiva nesses períodos de férias, ou seja, julho e janeiro, né, para justamente dar oportunidade para você que mora em outra cidade, você queira participar, você pode já se programar, de repente colocar suas férias ou talvez tirar uma das semanas das suas férias para você investir, né, nesse tempo de crescimento. E óbvio que se você já exerce alguma função, né, de liderança na sua igreja ou mesmo líder de célula, né, e você entende que você pode ser preparado, né, e instrumentalizado para ser usado de uma forma mais eficaz e eficiente na vida de outras pessoas, então nós aí sugerimos, indicamos, incentivamos na realidade você a poder fazer a escola de restauração. Vamos lá na 8ª, né? 8ª atitude, né? Associe-se às pessoas de fé. Passe o melhor do seu tempo com pessoas otimistas, não é? Isso aí, eu creio assim, as pessoas de fé e as pessoas otimistas, normalmente, elas vão trazer esse tipo de crítica e talvez até, né? Paulo, ele cita assim, ele fala, ademoestar, faça com amor, exortar, faça com amor. Então, muitas vezes a coisa, quando ela é feita com amor, ela é muito mais bem recebida. Okay. Não é? Então, você está numa pessoa de fé, né? Talvez a pessoa chegue ali desanimada e fala, não, rapaz,
você é mais que vencedor em Cristo, vai em frente, você vai conseguir, vai dar certo e tal, né? Então, essa pessoa, ela rompe a outra. Não é aquela que vai visitar o doente e fala assim, não, eu tinha um parente que teve essa mesma doença, morreu semana passada e tal. Aí acaba de arriar o doente, né? Tem uns que arreiam, né? Então, você tem que pegar uma pessoa otimista e uma pessoa de fé. Então, eu vejo nisso aqui uma importância muito grande nessa 8ª atitude, associar-se a pessoas de fé, não é? Então, junte-se a essa pessoa de fé, essa pessoa otimista, essa pessoa te bota para cima, te anima, né? Te ajuda, te incentiva, isso é que é importante, né? Então, a crítica dessa pessoa, ela vai sempre ser boa para você e vai te ajudar, né? Porque você vê que a motivação da pessoa é fazer você crescer, né? Você melhorar no estágio que você está. Então, essa é a motivação. Por isso é importante a gente estar, sabe, envolvido, engajado com pessoas que verdadeiramente te edifiquem, né? Pessoas murmuradoras, críticas, pessoas maledicentes, né? E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu não me envolvo com essas pessoas, mas às vezes são pessoas que estão no nosso dia a dia, né? Está ali no nosso convívio. Muitas vezes nós estamos sendo assim, né? Então é importante, e sempre, nós já falamos aqui, né, essas atitudes, elas atraem outras pessoas da mesma situação, né? E aí então vira o bolinho e só alimenta, né? Retroalimenta. Então é importante nós, sabe, buscarmos as coisas do alto, nós pensarmos nas coisas do alto, né? E a palavra de Deus faz toda a diferença nesse processo nas nossas vidas, né? É interessante quando a gente pensa nessa questão de estar associando com pessoas de fé e aí conectando isso com o que nós falamos anteriormente, que é quando a pessoa precisa se manter saudável emocionalmente diante de uma crítica. Se ela não consegue se manter saudável emocionalmente diante de uma crítica, a tendência dela vai ser ficar, de certa forma, depressiva ou com sentimentos tóxicos. Ok. Agora, se ela, em contrapartida, mesmo não tendo essa habilidade de passar por esse momento bem, né, saudável emocionalmente, se ela está com pessoas que estão cheias de fé, motivadas e animadoras, eles conseguem mudar o nosso estado. Então, é aquela situação, eu não consegui passar por aquela situação e fiquei debilitado emocionalmente por causa da crítica. Mas aí eu estou cercado de pessoas otimistas e cheias de fé. Isso pode me mudar e fazer com que eu enxergue a coisa de uma maneira diferente. Então, eu lembro muito, e eu vou agradecer muito a Deus pela vida da minha avó, em uma situação, em uma experiência que eu tive, onde tudo estava contra mim em determinado momento. Então, chegou uma situação da coisa ser tão pública que foi parar no jornal da cidade. Uau. Então, cidade do interior, aí tá eu lá, meu nome lá, né? Não estava a minha foto, mas estava o meu nome, como se eu tivesse feito uma coisa. E eu cheguei na casa da minha avó, sabe assim, quando você chega mal por causa daquela situação, e aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu não sei lidar com essa situação. E aí minha avó virou para mim e falou assim, meu filho, o que eles estão dizendo de você é verdade? Eu falei, não, vó. Ela falou assim, então, meu filho, dê graças a Deus, porque isso não é verdade. Pronto. Bem assim. Aquilo mudou o meu estado. Então, vou então enxergar gratidão em cima de uma situação de difamação e calúnia, não por causa da situação de difamação e calúnia, porque era uma difamação e calúnia. Se fosse verdade, aí sim. Então você tem que ficar realmente triste. Resolver a situação. Mas você não tem nada com isso, não é de você que eles estão falando, não te diz respeito. Então, deixa as coisas. Deixa a coisa. Não é? Então, um conselho sábio diante de uma situação de crítica, diante de uma situação ruim, que a gente encontra em pessoas de fé.
Lógico, com certeza. Isso muda o nosso estado. Muda a nossa história. Quando a gente chega muitas vezes, né, assim, desanimado, batido, e aí de repente vem a outra pessoa e, sabe, conta o testemunho, fala algo. Nossa, hoje eu tive, que a palavra que Deus me deu hoje, meu devocional, olha isso. Então isso dá traz um renovo, né, traz um gás novo, que a gente diz, né, dá uma injetada, né, parece que liga assim. Dá uma... Né? Aí você vai enchendo, assim. Enchendo, E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então, assim, é importante você ter essa perspectiva, né? Você poder, sabe, se associar, estar junto, andar junto, caminhar junto, né? Com pessoas que estimulam você, que são inspiração para você, que te estimulam a se aproximar mais do Senhor, a conhecer mais as Escrituras, você se aproximar mais da palavra do Senhor, não é? Então, assim, quando a pessoa começa a falar e compartilhar, não é isso que acontece? Que às vezes a gente chega na reunião, no culto, né? A gente chega meio, sabe, foi uma semana tão cheia, teve tanta coisa, né? E às vezes até a gente vai mais na reunião, no culto, mas assim, puxa, eu tenho que ir, né? E aí a gente recebe aquela palavra que é aquela injeção, né? Aquela descarga, você já começa, na oração inicial, você já começa a perceber que o clima está mudando, aí começa aquela adoração, né? Que parece que você está entrando mesmo, verdadeiramente. Está entrando não, você está na sala do trono, né? Diante do Senhor, e aí vem aquela palavra que é tudo que você precisava ouvir, né? Então você sai como? Cheio, revigorado, né? Sim. Então, é claro que a gente sabe que nós não dependemos só da reunião do culto, né? É do nosso dia a dia com o Senhor, mas é esse ajuntamento da igreja, né? Ou seja, é o braseiro. Quando a gente vai para o braseiro, aí até a brasinha que está meia... aí ela recebe aquela descarga. Até a cinza fica quente. E até a cinza fica quente. Né? Volta com aquela pontinha de luz. Vem com aquele gás, né? Ali. Então é isso que é importante, né? Então, inclusive, assim, fazendo um chamamento para você, né? Porque hoje é sexta-feira, nós vamos entrar no final de semana, você vai ter reuniões no sábado, no domingo, sabe? Não deixa de congregar, não deixa, sabe, de estar junto, né? Ali com a igreja, com os irmãos, né? Independente da sua igreja, da sua placa denominacional, né? Você que é de Lagoinha, não deixa, a igreja tem tantos cultos, tantas oportunidades de você estar, sabe, recebendo, se alimentando, desde as 6 da manhã tem reunião, tem culto, né? Então não deixe se alimentar, isso é importantíssimo para todos nós, né? E falando de culto, né? Por exemplo, ontem nós tivemos o nosso culto, né? Foi o terceiro culto da Clínica da Alma, né? Lá no espaço, na Lagoinha Santo Cristo, né? Ali na Cidade Nova. Então tá aí a plaquinha, né? Com o endereço, né? Então assim, foi tão jóia. Então, sabe, programas para você estar, né? Junto conosco. Tem tantas reuniões, né? Mas nós estamos falando daquela que nós estamos engajados, né? Nós estamos envolvidos. Então, programas para estar, né? Começa às 8 horas, dá tempo de você se deslocar. A gente sabe que às vezes o trânsito é um pouco complicado, mas justamente a gente já está começando um pouquinho mais tarde, que é para possibilitar isso, você chegar lá e estar conosco, né? Então, sabe, não deixa. Nós estamos entrando no final de semana, queremos que você, sabe, esteja engajado na igreja local, na igreja que você entende que é o lugar que Deus separou, Deus te plantou ali. Então, esteja lá, não é? Glória a Deus. Eu te cortei, Rogério, você estava falando alguma coisa? Eu cortei você? Não, eu já tinha terminado. Ele mesmo tinha cortado. Ele mesmo se cortou? Deixa eu falar mais uma coisa. No dia 18 de julho, né? No dia 18 de julho, nós vamos ter a nossa cliniquinha da alma, né? Que é o Day Camp. É o dia para as crianças passarem no sítio, né, para poder experimentar um pouquinho de ministrações e ter ali, interagir com outras crianças da mesma faixa etária. Nós vamos estar ali com crianças a partir de 6 anos de idade e, assim, estamos gerando isso no mundo espiritual, né, para que seja um tempo tão tremendo, né, porque na realidade a gente vai ver o Senhor se manifestar através do seu amor, da sua graça nas crianças, mas a gente sabe que com isso os pais vão ser afetados, né, positivamente, né, os pais vão perceber mudança nos filhos, né, e assim você está investindo
né, investindo no futuro dessas crianças, para serem crianças que vão entrar numa faixa daqui a pouco mais na primeira adolescência, né, na segunda, e aí sarados de marcas, de situações que eles, por acaso, viveram nas suas vidas. Muitas vezes situações que aconteceram lá na concepção mesmo, no período da gestação, né? A gente sabe que isso acontece mesmo, né? E isso pode ser reparado, restaurado na vida das crianças. Então, invista, né? Dia 18 vamos estar esse tempo juntos aí, passando o dia com as crianças. A nossa equipe dos psicopedagogos e toda a equipe que vai estar ajudando já estão assim preparados, estão orando, né? Estão jejuando em cima disso, para que verdadeiramente seja um tempo assim abençoado, né? Em nome de Jesus, cremos pela fé, né, que acontecerá. Amém. Aqui, Rogério, a nona atitude é falar assim: dê tempo para provar que o crítico está errado. Seja suficientemente maduro para ser paciente. Eu estava lendo aqui, estava lembrando dos amigos de Jó, né? Aqueles amiguinhos lá. Né? Os amiguinhos, né? Que foram a crítica assim, bem pesada em cima deles. Que eles queriam provar que Jó tinha pecado. Então eles pegaram assim bem pesado, foram críticos fortes e tudo, e Jó ali se justificando e falando e mostrando e tudo. E no final do livro de Jó, nós vemos assim Deus mandando que se Jó não orasse por eles, Deus só liberaria eles se Jó orasse por eles. Então houve ali uma questão de sentido assim, né? A crítica deles foi tão pesada que só Jó poderia liberar aqueles homens de sair debaixo da mão de Deus. Então muitas vezes o que aconteceu com Jó? Que ele foi paciente, ele esperou no Senhor, ele não tomou nenhuma posição referente à crítica que fizeram a ele, não tomou nenhuma atitude, ele apenas justificou, deu as respostas que ele achava que eram cabíveis àquela situação e àquele momento, e depois Deus falou com eles: vocês procurem Jó e ele vai orar para vocês, liberando vocês. Agora, e se caso Jó não quisesse liberar os três, hein? E aí, como é que ficaria? E aí, como é que ficaria, hein? Que situação seria essa? Eu acho que quem perderia seria Jó. Sim, eu tenho certeza. Porque a palavra é muito clara quando diz que depois que Jó orou por eles, Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Se Jó tivesse retido a bênção sobre os seus amigos ou sobre os críticos dele, ele não teria recebido a liberação da bênção e da restituição de Deus sobre a vida dele. Essa foi a condição final. Eu acho que... Agora, tem uma frase bem interessante, Guerra, que eu queria acrescentar nessa atitude. Você pode enganar muitos por pouco tempo. Sim. Você pode enganar poucos por muito tempo, mas você não engana todos o tempo todo. Sim, e essa é uma situação que nós precisamos muitas vezes, exatamente aquilo que você acabou de ler, ter maturidade emocional e paciência. Porque se estão dizendo a seu respeito aquilo que não é verdade, a verdade vai vir à luz, porque Deus está comprometido com a verdade. Eu não posso pegar e tentar fazer na força do meu braço. Com certeza. Não vai, né? Pode ir até... Não vai, vou até um determinado ponto. Vai até determinado ponto. Mas dali para frente, não vai. Eu ainda corro o risco de estragar as coisas mais ainda, tentando justificar, tentando trazer justiça própria. Então, seja paciente, seja maduro, deixe Deus agir. Ele é quem nos justifica. Com certeza. Não é? Se eu sei que Deus é quem me justifica, eu não vou tomar o lugar de Deus. Aliás, não é prudente e não é sábio, não é esperto, né? Tomar o lugar de Deus. Não tem, né? Isso aí então, a gente precisa muitas vezes parar realmente e avaliar aquilo que estão dizendo a meu respeito. Eu sei que não é verdade.
mas eu posso esperar que a verdade vai vir à luz. Mesmo né? que vem, ela vai vir. Vai vir. Isso aí é certo. Eu posso Tempo até, certo, na hora certa, ela vem. eu posso até não contemplar com os meus olhos naturais, Exato. mas ela virá à luz, né? Então, Deus tem um compromisso com a verdade, Deus tem um compromisso com a gente quando nós nos submetemos e deixamos Ele agir em nosso favor. Então, não precisa da gente ficar tentando se justificar, tentando mostrar para os outros, fazendo um sacrifício enorme, né? Para mostrar para os outros que aquilo que estão dizendo não é a verdade. Tem hora que a gente precisa ouvir Deus dizer assim, nessa peleja não tereis que pelejar, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Exatamente. Ponto final. Acabou. Né? Inclusive, eu já estava me esquecendo aqui, eu preciso mandar um abraço para duas mulheres assim que são fogo puro, não é? Duas canelinhas de fogo mesmo, que é a pastora Vasti e a pastora Vera. Então, às vezes que a gente se encontra, né? No acampamento de pastores, assisto vocês lá, né? Lembra da gente? Estamos lembrando de vocês, viu? Vocês são preciosas, são mulheres assim, sabe que o coração de Deus se alegra demais com a vida de vocês, pela lealdade de vocês, a fidelidade de vocês à liderança, a Deus, e claro, óbvio, né? E como que vocês são usados por Deus. O nosso desejo, como Ministério Clínico da Alma, é que cada vez mais, sabe, o ministério de vocês seja reconhecido, cada vez mais vocês sejam usadas, né, no Senhor, e vocês verdadeiramente são instrumentalidade do Pai, né, nas mãos dele, e são assim verdadeiras cirurgiãs no mundo espiritual, né, que o Senhor capacite, renove as forças de vocês, sabe, a fé de vocês seja cada vez mais vivificada e cada vez mais vocês possam ser essa bênção nas mãos do Pai, viu? Amamos vocês, viu? É interessante você lembrar da Vera e da Vasti e no assunto que a gente está conversando hoje. São duas pessoas que com certeza viveram e sabem exatamente aquilo que nós estamos falando. Verdade, com certeza. E como conseguiram vencer. Né? Então, eu queria até acrescentar, vocês são inspiração, porque vocês, apesar de tantas situações, de tantas coisas que já ouviram, conseguem ser mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Verdade. Isso é notório em quem conhece vocês, em quem caminha junto com vocês, e eu queria acrescentar isso, para que vocês fossem honradas por isso também. Verdade. Né? Eu admiro essa habilidade que sempre vi em vocês, de superarem e de passarem, não passar por cima das pessoas, mas passar por cima das pedras que as pessoas julgaram no caminho de vocês. Nossa, aí apedrejaram muito, né? É verdade. E aqui, Vasti, quero dizer uma coisa para você. Você fica postando só coisa boa lá no Instagram. Só comida fica postando. Aí fica agitando a gente, viu? Isso é uma bênção. Um abração, né, para a Vera e Vasti. Jesus continue abençoando vocês aí verdade. Ricamente, né? Vamos lá na 9ª atitude. Não, essa aqui nós já fomos, né? Vamos na 10ª, né? Okay. A 9ª já foi. 10ª atitude. Concentre-se na sua missão, transforme os seus erros, foque no grande quadro, né? Concentre-se na sua missão, eu acho isso aqui muito importante. Transforme os seus erros e foque no grande quadro, né? Muitas vezes essa questão, tem pessoas que muitas vezes não conseguem concentrar em nada. Ela não tem, né? A gente atende a pessoa e fala, mas eu comecei isso aqui, não parei, e eu estava com foco naquilo ali, depois já me falaram uma coisa, eu já virei o foco para outra, né? E a crítica muitas vezes, ela pode tirar de você estar concentrado naquilo, do seu foco estar naquilo. Aí uma pessoa chega e fala assim, olha, fulano, isso aqui, isso não é bom não, isso está errado, você então vou mexer com outra coisa. Aí você vai para o outro, aí vem outro, muda a sua mente, você já vai para outro, e aí depois você começa uma miscelânea na sua vida, você não sabe nem mais o que está fazendo. Outra coisa, né? Transforme os seus erros. Né? Se alguém criticou, faz uma análise, realmente está errado, então vou mudar isso aqui. Não está dando certo? Então mude sua estratégia
E outra coisa, foque no grande quadro, naquilo que é a sua vida mesmo. Que é o seu quadro, que é a sua história, que é a sua vida, que é o que você está vivendo, que é o seu quadro hoje, não é? Foque naquilo, tá? Foque no seu grande quadro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.